Os irmãos estão de pé lá, se quiserem sentar, tem lugares aqui. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos a Tua bênção, Senhor. Teu Espírito Santo esteja presente nos nossos corações. Que esta palavra venha a frutificar nos nossos corações. Que o Senhor nos dê o entendimento correto. Que o Senhor nos liberte nesta manhã. Que traga entendimento, que traga sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 11. Quando você ouve falar de Salomão na Bíblia, o que você lembra? Riqueza e sabedoria. É isso ou não? Amém. Então, quando nós ouvimos falar de Salomão, a gente lembra de riqueza e de sabedoria. Capítulo 11, versículo 1 diz assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o seu coração. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão porque desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Embora acerca deste negócio lhe tivesse dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: já que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Contudo, não rasgarei todo o reino, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que escolhi. Amém? Então nós vemos aqui, quando eu perguntei o que você lembra de Salomão, muitos aqui, inclusive eu, nós falamos riqueza e sabedoria. Quando a gente lembra de Davi, a gente fala o quê?
Um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou contra o Senhor, sim ou não? Ele pecou contra o Senhor. Mas o que nós lembramos é que era um homem cujo coração era o coração de Deus. Não tem problema nenhum de você pecar, porque você pode se arrepender. Não que você deva pecar, mas você não vai perder a sua salvação. Mas nós temos a chance de nos arrepender todos os dias. Fale para o seu irmão, todos os dias você pode se arrepender. E se isso for verdadeiro, Deus vai lhe perdoar. Amém? Então nós temos que cuidar para não viver de fama. Você pode falar para o seu irmão, cuidado para não viver de fama. Nós temos que terminar bem e não começar bem. Davi terminou bem. Pedro terminou bem. O apóstolo Paulo terminou bem. Começou bem o apóstolo Paulo? Não começou bem. Começou mal, muito mal, por sinal. Pedro começou muito mal, por sinal. Mas terminaram bem. Combateram o bom combate. Tiveram um coração que obedeceu ao Senhor e caminharam para a coroa da vitória. Então nós temos que cuidar para não receber algo muito grande do Senhor, que pode movimentar as nações e deixar com que algumas coisas entrem no nosso coração e a gente se afaste do caminho do Senhor. Salomão fez uma fama mundial, sim ou não? Sim. Mundial. Todos iam ver a sabedoria de Salomão. Essa sabedoria era do homem ou era de Deus? Vinha de Deus. Então era um dom que Deus deu para Salomão, que Salomão pediu este dom, Deus deu esse dom, mas só esse dom não lhe adiantou. Ele não terminou bem os seus dias. Por misericórdia ao seu pai Davi, Deus não tirou o seu trono. Por misericórdia ao seu pai Davi, ele ainda deixou uma tribo das 12 tribos. Foi por isso que foram divididas as tribos de Israel. Então, por misericórdia a Davi, o filho de Salomão, ainda reinou sobre uma tribo. Mas se dependesse de Salomão, o Senhor lhe arrancaria o trono e daria tudo a um servo. Salomão desobedeceu ao Senhor. Ele não ouviu a palavra do Senhor, que dizia lá atrás, não foi a palavra do Senhor que dizia, olha, não, cuidado com os falsos ídolos. Não. O Senhor falou assim, ó, não se contamine com essas mulheres. Porque nós temos que cuidar, porque o pecado, as coisas erradas, elas vêm pequenininha entrando na nossa vida. A Mai falou algo fantástico aqui de manhã. Deus está fazendo algo novo no nosso meio. Amém, Mai? E eu creio de todo o nosso coração. E nós temos que deixar isso crescer, sem crescer outras coisas no nosso meio. Deixar apenas o Espírito de Deus e a palavra verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo crescer no nosso meio, crescer no nosso coração. Então o Senhor nos alerta que não é porque recebemos dons, sabedoria, não é porque recebemos dons de cura, não é porque recebemos um dom de multiplicação de pessoas, de evangelismo, de multidões, que nós vamos terminar bem a nossa carreira cristã. E fale assim, põe a mão no seu coração. O Senhor me ama tanto. O Senhor me ama tanto. Que quer que eu termine bem. Deus nos ama muito. E Ele não está falando isso aqui para nos prejudicar, para nos colocar medo.
Mas Ele está falando isso por amor, porque Ele não quer que nós nos corrompamos, para que a gente não ache que dons nos livram do mal. Não é dons que nos livram do mal, não é uma unção que nos livra do mal. O que nos livra do mal é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra dEle. O que vai nos livrar do mal é a nossa oração, é a nossa perseverança debaixo da palavra do Senhor. Vamos abrir lá no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 15. Preveniu-os Jesus, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Você pode repetir comigo só a primeira palavra? Preveniu-os. O Senhor está nos prevenindo nesta manhã. Jesus está prevenindo este povo, a igreja viva, para quem você compartilhar esta mensagem, Ele está prevenindo. O Senhor está derramando o seu Espírito nesses dias, onde nós vamos ver coisas lindas, maravilhosas, sobrenaturais. Vamos ver pessoas sendo curadas, libertas. Vamos ver o sobrenatural de Deus, vamos ver milagres, nós vamos ver sinais e maravilhas. Mas teremos que tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Fala assim: fermento dos fariseus. Eu preciso tomar cuidado com esse fermento, porque o que vem do Senhor vai ser grande, mas o que vem do inimigo Ele põe bem pequenininho, que quase não dá nem para você enxergar. É tão delicado, é tão pequenininho esse fermentinho, que não dá nem para nós enxergarmos. Então o Senhor nos ama, e a quem ama Ele alerta, quem ama Ele disciplina, quem ama Ele corrige. E seria muito gostoso aqui eu ter lido alguns capítulos anteriores e falado de Salomão, de toda a sua riqueza e de toda a sabedoria, e depois eu entrar aqui no Novo Testamento e falar algumas coisas também sobre sabedoria e riquezas e tesouros escondidos, e nós sairíamos aqui inflados, dizendo: é a hora, e nós, uau! Mas isso é importante, mas também é importante porque o Senhor também alerta. O Senhor também quer que tomemos cuidados. E quando fala em fermento na Bíblia, em alguns sentidos fala sobre desobediência. É desobedecermos a palavra. Entra um fermentinho pequenininho quando nós desobedecemos a palavra. Fala sobre hipocrisia. Os fariseus eram hipócritas. Uma pessoa hipócrita é aquela que fala uma coisa e faz outra. Ele acusa uma pessoa, ele julga e está fazendo pior. Isso é hipocrisia. Nós precisamos cuidar com a hipocrisia. Precisamos cuidar também do fermento da incredulidade. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, amolece o meu coração, tira toda a incredulidade. Existe um fermento da incredulidade no nosso coração, que se nós não cuidarmos, nós não acreditamos em nada. Aí nós não vamos ver cura, nós não vamos ver milagres, nós não vamos ver sinais, não vamos entrar no sobrenatural, porque existe um fermentinho bem pequenininho que endureceu o seu coração, que chama-se incredulidade. Temos que cuidar com o fermento do velho, o fermento velho, que é o fermento do velho homem,
aquele que nós vivíamos numa iniquidade, que nós vivíamos pecando, o fermento do velho da lei, e que nós esquecemos muitas vezes da graça, que estamos no período da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso também entra com muito lentamente. A palavra do Senhor fala do fermento da maldade e da malícia. Nós precisamos ter o coração do Senhor Jesus Cristo. E o coração do Senhor Jesus Cristo é verdadeiro, é amável, é bom. Nós pagamos mal com bem. Nós pagamos bem com bem, mas pagamos mal com bem. Cuidado nesses dias com o fermento que está sendo nas eleições. Existe um fermento, não existe Assis, um fermento que está nas eleições ali, e a gente vê até irmãos brigando porque um está de um lado, o outro está do outro. Quem diz que é para nós agirmos assim? Nós cantamos aqui uma música que não é pela nossa força, mas é pelo Espírito. Quem diz que nós temos que tratar mal os nossos irmãos? Quem diz que nós temos que julgar assim e dizer que eles vão para o inferno e virar uma guerra civil? Quem disse isso? Não é assim, é pelo Espírito. Nós precisamos nos posicionar em amor. Em amor. Mas é necessário que a gente se posicione, mas em amor. Não é escrevendo coisas e julgando os outros e batendo nos outros, porque esse aqui é o fermento da maldade, da malícia. Nós somos do bem. Não é porque você é do bem que você aceita as coisas do mal. Quem é do bem, fala do bem, age com o bem, anda no caminho do bem, tem amor, tem paz, tem paciência, tem longanimidade, mas fala a verdade. Jesus sempre falou a verdade. Cuidar com o fermento da falsa doutrina. Existe hoje uma falsa doutrina batendo na porta, nas janelas da igreja, tentando nos desviar para outras coisas. Cuidar com o fermento da aparência, que vem muito junto com a hipocrisia. É aparentar algo que você não é, é aparentar algo que você não tem, é aparentar algo que você não está sentindo. Seja verdadeiro, fale aquilo que está no seu coração. O fermento que nos enche de si mesmos. Existem muitos achismos, muitas coisas que a minha teoria é essa, a minha opinião é essa, por tudo que eu vi eu acho isso, e vai totalmente contra a palavra do Senhor, vai totalmente contra o Espírito. E por último, a arrogância. Muitas vezes nós temos esse fermento quando a gente tem algo que a gente recebe, algo que a gente está acima dos outros, e você acaba entrando com esse pequenininho fermento da arrogância. Abra lá no livro de Gálatas, um pouquinho para frente, antes do livro de Efésios, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então o Senhor nos libertou para que fôssemos livres. Ele nos alerta porque nós podemos voltar para o jugo da escravidão. O inimigo fica ao nosso derredor com esse fermentinho. Se você pôr esse fermentinho, vamos para o fermento natural. Fermento natural também existem dois tipos de fermento. Existe o fermento biológico e o fermento químico. O fermento biológico são fungos
que você não vê, você não enxerga. Você vê o fermento, mas você não vê os fungos. São fungos vivos, que entram ali, eles se alimentam do açúcar da farinha, da glicose da farinha, e a digestão disso causa aquele efeito químico que leveda a massa. Você pega uma massinha assim, né? Imagine lá o pão. Tem umas irmãs aqui que fazem um pão maravilhoso. Não vou falar aqui o nome porque senão ficar com ciúmes, né? Mas tem umas irmãs que tem umas desse lado aqui assim, desse lado aqui, fazem um pão delicioso. E aí elas devem colocar fermento. Geralmente pão é o fermento biológico, né? No bolo é o químico. E aí o pão cresce. Vai um pouquinho de fermento. Vai mais farinha ou vai mais fermento? Farinha. Muito mais farinha. Vai muito mais farinha. Mas um pouquinho de fermento, a massa cresce. Já o fermento químico é uma questão química ali, não tem os fungos. E nós falamos aqui vários tipos de fermentos espirituais, da desobediência, da hipocrisia, da incredulidade, da maldade, que a gente não vê. É que nem o biológico, é que nem aqueles funguinhos, mas são funguinhos do mal, porque esses funguinhos do fermento do pão são do bem. Nós temos que ter o fermento do bem. Mas esses funguinhos são o fermento do mal. E o Senhor já nos libertou. Ele nos ama. Fala assim: o Senhor te ama. Fala para o seu irmão: o Senhor te ama. É muito amor. Ele vai estar sempre do teu lado. O Espírito Santo sempre vai estar te convencendo disso. Ele vai estar te falando. Ele vai estar colocando no coração de irmãos para te aconselhar. Ele vai fazer de tudo para que você vá bem. Mas a decisão sempre é sua. Mas Ele vai te ajudar. E não vai ser uma vez, vai ser várias vezes e várias vezes. E Ele vai persistir. E Ele vai mandar pessoas. E Ele vai mandar a palavra dEle. Ele vai mandar anjos. Ele vai dar sonhos. Até você largar esses fermentinhos. Mas a gente pode fazer essas coisas antes, a gente pode se antecipar. Por isso que Ele nos previne. A gente já pode matar o mal pela raiz, a gente já pode cortar essas coisas, para que a gente multiplique o bem só, para que a gente possa crescer saudável nesses dias, porque nós vamos ter um crescimento rápido, que nem o pão. Foi colocado um fermento em nós nesses dias. Você crê nisso? Sabe quem colocou? O Espírito Santo de Deus colocou um fermento em nós esses dias. Deus olhou para nós e falou assim: olha, eu vou colocar um fermento neles agora. E eles vão multiplicar rápido. E eles vão crescer rápido. E eles vão se apropriar de coisas boas rápido. Porque o pão, depois que ele cresce, vai para o forno. Daí lá no forno, quando ele está aquecido, mata esses funguinhos. Porque se não matasse, eles podiam fazer mal para nós. Mas eles vão matar esses funguinhos. E nós vamos comer um pão delicioso. Então o Espírito Santo, que é o fogo de Deus, nesta manhã, quer queimar todo o fermento ruim que há no nosso coração nessa manhã. Põe a mão no seu coração assim. Fala assim: eu autorizo que o Senhor queime tudo que não provém dEle no meu coração, na minha mente, na minha vida, na minha casa. Amém. Amém. Que Ele queime, que venha esse fogo do Espírito e queime se há algo mal em nós, porque Ele colocou um fermento bom esses dias, e nós vamos crescer muito como pessoas, como equipe, como igreja. As pessoas vão prosperar nesses dias,
Nós vamos prosperar no meio da crise, no meio de briga política. Nós vamos prosperar se entrar o PT, nós vamos prosperar se entrar o PSDB, nós vamos prosperar quem quer que seja, porque a nossa prosperidade vem de Deus, não vem de um político, não vem de um partido. Nossa prosperidade vem de Deus, a paz vem de Deus. É o Senhor que nos livra, é o Senhor que cuida de nós. E nós não podemos deixar que isso entre no nosso coração, que isso influencie o nosso coração. Não é por isso que eu não vou votar bem, que eu não vou pesquisar o melhor candidato, que eu não vou orar, que eu não vou fazer o meu papel de cidadão brasileiro da nossa pátria amada Brasil. Nós precisamos fazer o nosso papel, mas a nossa esperança está em Deus. Eu fico triste quando eu vejo pessoas falando, nesses dias vocês devem ter ouvido muitas pessoas falando, se o partido tal ganhar, eu vou sair da nação. Saia da nação, se Deus tiver um propósito na sua vida. O Daniel saiu da nação porque Deus tinha um propósito na vida dele, por um período, para ele ficar fora. O Marcos está indo porque o Marcos Meleto está indo porque Deus tem um propósito para ficar fora um período. O pastor Marcelo vai lá para a Europa com a família, não vai, pastor Marcelo? Porque Deus tem um propósito, não é porque alguém vai ganhar a eleição ou não. Nós temos que confiar totalmente no Senhor. O Senhor nos libertou para que nós fôssemos libertos, e nada vai atrapalhar isso, nada vai estragar o nosso pão, o nosso bolo não vai batumar, porque o Espírito Santo não vai deixar que nenhuma massa aqui deixe de crescer e não fique boa para o alimento, porque nós somos alimento para as nações, porque Jesus mora em nós. Se eu tenho Jesus, tenho o Espírito Santo, eu levo o alimento através da minha vida para as pessoas, para as vidas que estão morrendo lá fora, que estão no pecado, que estão no erro, que estão tristes, que estão falidas. Nós vamos levar isso, porque nós temos um bom pão, porque entrou um fermento bom em nós, e porque o Espírito Santo queimou todo o fungo do diabo, toda a raiz de desobediência, de hipocrisia, de incredulidade, de velho homem, de maldade, malícia, de falta de falsa doutrina, de aparência, de cheios de si mesmo, de arrogância. Vai queimar hoje. E essa palavra eu envio para os nossos familiares, essa palavra eu envio para aqueles irmãos nossos que estão aqui, que não puderam vir hoje. Não é só para nós que estamos aqui, mas é para os nossos irmãos que não vieram, para a tua família e para a sua casa. Porque essa é a palavra de Deus, porque Ele nos ama e Ele quer que a gente vá bem. Fale para o seu irmão, Ele quer que você vá bem. Ele não tem prazer nenhum em torcer que você desobedeça, para falar, viu, eu sou Deus, eu falei para você. Ele não tem nenhum prazer nisso. Ele quer que todos nós aqui alcancemos a salvação, cresçamos com essa massa, com esse fermento que Ele colocou em nós, que nós possamos crescer cada vez mais. O versículo 7: corríeis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? O Senhor vai tirar do nosso caminho todos que estão impedindo de nós obedecermos à verdade. Vai tirar aquilo, vai tirar a pessoa, vai tirar as coisas, vai tirar os pensamentos, vai tirar as coisas erradas que estão no nosso coração, para que nós possamos obedecer à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui o Senhor está alertando de novo, é só um pouquinho de fermento que leveda toda a massa. Da mesma forma que o Espírito pôs uma porção pequena, nós vamos crescer, e vamos prosperar, e vamos ver sinais, maravilhas. O inimigo vem tentar só pôr um pouquinho, deixa só uma arinha na sua vida.
Salomão, não vou tirar riqueza nenhuma, vou deixar a riqueza aí, tudo bonito, olha quanta riqueza, não vou mexer em nada, não vou mexer nas tuas mulheres também, você tem mais de 1000 mulheres, fica com as 1000, imagine isso, em sã consciência, só 1000 mulheres já desviava do Senhor, já não tem, imagina, 1000 mulheres, imagina, né? O inimigo falou, a riqueza não quero, a sabedoria não quero, eu vou fazer você só amar algumas mulherzinhas que não são aqui do teu povo, só isso, de que você tem tanta mulher, para quem tem 1000, o que tem aí, umas 10 que são de outro povo, não tem problema nenhum, só um pouquinho. E Deus falou assim, ó, não se ajunteis com as mulheres do outro povo, porque elas vão corromper o seu coração e vão fazer você desviar. Ele não ouviu só essa coisinha e deixou entrar. Aí o fermento, aí ele já estava adorando um Deus, 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses, 5 deuses, queimando incenso, fazendo altar, se desviou da palavra do Senhor, até o ponto de Deus ir lá e falar assim, ó, basta, vou arrancar o teu reino, só não vou arrancar tudo por causa do teu pai, basta. Então a gente às vezes é só uma coisinha, em todas as áreas você está sendo se superando, mas o inimigo fala, deixa eu entrar só aqui um pouquinho, é tão pequenininho que ninguém vai ver, mas aquele fermentozinho leveda toda a massa. E o inimigo tem várias áreas, ele sabe por onde ele vai entrar na sua vida, mas o Espírito Santo tem poder, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas eu preciso saber disso, eu preciso arrancar, eu preciso deixar Deus agir na minha vida, queimar isso, para que eu realmente seja livre, assim como Deus fez com que eu fosse livre. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Fala para o seu irmão, andai no Espírito. Cuidado para não confundir essa palavra de que quem anda no Espírito não trabalha, quem anda no Espírito não arruma as coisas, quem anda no Espírito é desorganizado, quem anda no Espírito só quer saber do Espírito. Então eu maltrato as pessoas, eu não cumpro, eu compro e não pago. Eu ando no Espírito, as coisas dessa vida não me importam, então eu compro, não pago, não cumpro horário, não cumpro promessa, não cumpro a minha palavra, não cuido da minha esposa, não cuido dos meus filhos, não cuido da minha igreja, porque eu ando no Espírito. Cuidado com isso. Andar no Espírito é obedecer a palavra do Senhor, que diz que nós temos que cuidar da esposa, que diz que nós temos que ser responsáveis, que diz que nós temos que ter horário, que diz que nós temos que planejar as coisas, que diz que nós temos que ser verdadeiros, que nós temos que nos posicionar, que diz que nós não podemos mentir, que nós temos que avançar no caminho verdadeiro, que nós temos que ajudar o pobre, que nós temos que cuidar das viúvas, que nós temos que visitar hospitais, que nós temos que ter paciência, que nós temos que perdoar. Isso é andar no Espírito. Cuidado, que tem pessoas que eu ando no Espírito e não faz nada do que o Espírito manda. Nós precisamos andar no Espírito, cumprir as palavras do Senhor. O nosso alimento é o alimento do Senhor, em primeiro lugar. Deus tem que ser o primeiro em minha vida. Aí eu ando no Espírito. Aí eu não faço as coisas da carne. Amém? Amém. Forte isso, né?
Mas é assim. E existe um fermento puro, que é a palavra de Deus através do seu Espírito. Tem uma palavra que é alimento, que é pão para nós. Essa palavra, ela vem e ela vem no bruto, e é o Espírito Santo leveda essa palavra, multiplica essa palavra. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva. Quando eu deixo o Espírito, porque a letra é o quê? A letra é morta, ela mata, mas o Espírito vivifica. Esse fermento bom do Espírito Santo de Deus faz com que essa letra multiplique. Fala que quando eu falo haja luz nesse casamento, vai haver luz. Quando eu falo haja cura, vai haver cura, porque existe um fermento que vai multiplicar, que vai fazer o trabalho dessa palavra. E quando eu estou limpo, quando eu não tenho incredulidade, quando a fé vem sobre mim, nós vamos falar e as coisas vão acontecer. Jesus era 100% limpo. Então ele falava assim: dá os pãezinhos. Mas Senhor, nós estamos vendo, olha a multidão e tem só esses. Existe um fermento na minha palavra, que multiplica pães, que multiplica peixes, que transforma vidas, que cura. E isso Ele está nos dando nessa manhã, isso Ele está nos dando nesses dias, este poder, esta graça, esta unção, para fazer a diferença nessa terra. Deus tem dado dons como nunca. Use os teus dons, use esse fermento. Falei para algumas pessoas nessa manhã aqui durante o louvor que Deus me tocou, que Deus tinha dado dons, talentos. Use, tire todo o medo, que você tenha ousadia no Senhor, que você creia de todo o teu coração que Ele vai fazer nascer dentro de nós frutos, bons frutos, frutos do Espírito Santo de Deus. Vai nascer aqui longanimidade, bondade, domínio próprio, amor. Vai nascer, vão vir dons. Nós vamos ver com os nossos olhos, nós declarando as coisas e as coisas acontecendo, e isso tudo saindo do nosso meio. Amém? Antes de terminar o culto, nós vamos ofertar ao Senhor. E eu peço a Deus, e quero que você peça também, que Deus tire todo o fermento da nossa área financeira. E eu vou te falar alguns fermentos da área financeira que eu já disse aqui, ó. Desobediência. Sabe o que é desobediência na área financeira? Desobediência é gastar mais do que ganha. Desobediência é não cuidar dos recursos que Deus te deu. Desobediência é quando o Senhor fala: ajude essa pessoa e você não ajuda. Oferte e você não oferte. Dê o dízimo, você não dá o dízimo. Faça isso e você não faz. Isso é desobediência. É muito pequeno esse fermentinho. É muito pequeno. Deus fala assim: ajude aquele irmão. Aí sabe qual o fermento que vem? Aquele irmão ele está em pecado, aquele irmão ele fez coisa errada, então eu não vou ajudar. Deus deve estar tratando a vida dele. Entrou aquele fermentinho, e além de tudo você fala para mais do que uma pessoa ainda: olha, eu até poderia ajudar aquele irmão, mas Deus está tratando a vida dele. Não que Deus não trate, Deus trata sim. Tem vezes que Deus, você tem, Ele pede e Deus fala: não dê. Sabia disso? É mais difícil até você falar não quando você tem e a pessoa está precisando. Eu não estou dizendo Deus não faz isso para a pessoa passar fome, necessidade, porque é contra a palavra dele. Mas às vezes alguma coisa a pessoa tem que passar por alguma necessidade para se consertar nas outras coisas. Às vezes gastou mais do que ganhou, às vezes não plantou
E Deus quer mostrar alguma coisa para ele. Mas cuidado para não entrar. Cuidado com o exemplo da hipocrisia, Sabe o que é hipocrisia na área financeira? É às vezes querer demonstrar algo que você não tem. Usar coisas que você não pode. Usar algo que está acima da sua capacidade. Até às vezes ofertar mais do que você pode. Tudo isso é hipocrisia para mostrar uma coisa que você não é, que você não tem. Incredulidade. Na área financeira, a incredulidade é quando nós não confiamos no Senhor. O Senhor nos pede algo, não vai faltar, eu vou ficar sem. Falsas doutrinas. Quantas falsas doutrinas na área financeira? Ore para o Senhor. O que é falsa doutrina nessa área financeira? Quantos achismos, quanta aparência, cheios de mim mesmo. Eu decido para quem eu dou, eu faço isso, eu sei, eu acho, na minha opinião. Cuidado com isso. Cuidado quando a tua opinião é diferente da opinião de várias pessoas que estão cheias do Espírito Santo de Deus. Às vezes a tua opinião pode estar contrária às pessoas do mundo, mas quando você tem uma opinião e ela é totalmente diferente de várias pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, é um sinal para você rever e tomar cuidado. E cuidado também com arrogância. Sabe o que é na área financeira arrogância? É quando às vezes você não tinha, passou a ter, você acha que é melhor que os outros. Eu devo estar orando mais, eu devo ser melhor porque o Senhor me abençoa. Não tem nada a ver a tua. Se você é o homem mais separado do mundo, você não é o mais rico. Não é nada proporcional a isso. Senão, não existiam homens de Deus pobres e ímpios ricos. Nós temos muitos ímpios hoje que são ricos. E temos homens de Deus que são pobres. Então não tem nada uma coisa a ver com a outra. Nada. Tem nada. Amém? Vamos ofertar hoje com esse entendimento. Só que o discernimento que eu tive é que essas famílias elas vão estar entrando no fio de serem destruídas. Tipo assim, a última oportunidade para elas serem resgatadas, serem fortalecidas e elas atuarem naquilo que o Senhor chamou elas para atuar. E à medida que eu deixei meu pensamento livre para o Senhor derramar entendimento, eu vi redes, ou uma rede grande, sendo lançada para pescar essas pessoas. E à medida que eu fui pensando nisso, o Senhor me levou a entender, eu não entendo nada de pescaria, mas o Senhor me levou a entender o seguinte, que o pescador, antes dele sair de casa, nem de entrar no barco, antes dele sair de casa, ele faz uma avalia nas redes, para saber se não tem nenhum fio estourado, porque se tiver um fio estourado, no peso, os outros fios vão se arrebentar e perder a pescaria, né? E eu, a princípio, eu pensei, acho que eu vou falar só com o pastor Guilherme, mas depois eu fiquei incomodado, eu não gosto do púlpito, né? Sou desconfortável, dou tremendo de medo aqui, mas eu sei que isso é importante, né? Então eu tive que engolir o meu medo de subir aqui em cima para falar sobre isso, e falou, isso é importante, fala, né? E o Senhor me levou a entender, quando Jesus deu a ordem para Pedro lançar a rede, o Senhor já tinha dado a ordem para os peixes ficarem à disposição para Pedro poder lançar a rede. A pescaria foi um sucesso. Jesus fez a parte dele, ele mandou os peixes, mas a rede de Pedro estava bem alinhada, estava bem estruturada, estava forte para poder pegar esses peixes. O que acontece? Me veio um temor das pessoas entrarem, não serem assistidas, não serem cuidadas, saírem e essa responsabilidade ficar sobre o nosso peso. Não sobre o peso do pastor Guilherme, sobre o nosso peso, porque a Viva não é o pastor Guilherme. A Viva somos todos nós que estamos aqui cooperando, né? Então nós devemos, eu não sei
o que significa essa rede. Não sei se essa rede é a nossa vida com Deus, não sei se a nossa rede é o nosso conhecimento, o nosso ministério, eu não sei o que é isso. E a Viva é uma igreja multiministerial, há muitos ministérios aqui, mas todos os ministérios, eles cooperam para um propósito aqui na terra, que é ganhar almas para Cristo. Então nós estamos nessa responsabilidade, é uma responsabilidade de todos nós aqui, então devemos ficar atentos para quando as famílias entrarem na igreja, nós, de certa maneira, sermos até um pouco invasivos mesmo na vida das pessoas. E muitas vezes também o entendimento que eu tive é que essas pessoas vão entrar e não vai haver uma percepção que essas famílias estão sendo destruídas. Então é preciso do discernimento. Aquilo que nós temos, que é o Espírito Santo, vai nos dar discernimento para nós podermos atuar com essas famílias. Então essa é a palavra, o discernimento que o Senhor me deu. Amém? Eu creio que isso, duas coisas que eu queria destacar. Primeiro, a responsabilidade dessa palavra. Então há uma responsabilidade coletiva de famílias que virão. Então há uma responsabilidade como igreja, que não é só minha. A minha pode ser maior, mas há uma responsabilidade como igreja. E eu vejo que a rede somos nós. A rede somos nós. Porque são vários peixes. Nem todos eu vou cuidar. Nem todos eu vou conseguir pegar. Nem todos eu vou conseguir tirar esse caminho, né, botar no forno. Às vezes um peixe vai cair lá para aquele pessoal que está ali atrás. E se essa rede estiver furada, o que é a rede furada? É a falta de amor, é a falta de atitude, é a falta de disposição de, vamos lá na minha casa almoçar, vamos conversar, quer marcar um horário aqui na igreja, não só direcionar para o pastor, mas você pode. A rede furada é alguém que tem um dom de discernimento, pode ser, que discerniu algo e ficou quieto. Isso é uma rede furada. A rede furada é alguém que tem uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria para uma família que entrou hoje, e Deus falou assim: olha, é o último dia que essa família está aqui, eles vieram uma vez só e eles estão se separando, e você tem que fazer algo aquele dia com essa palavra. Temos que orar, temos que perseverar, temos que buscar que a nossa rede não seja furada. Por isso que eu acho que combina muito com a palavra que foi dada hoje, para Deus queimar todo o fermento. Quando tem um fermentinho ruim, é rede furada, o peixe fura. Se alguém vem, uma família entra, fala alguma coisa para você, e você mente, fofoca, não tem amor, é rede furada. O peixe vai voltar e fala assim: isso, mais uma rede que eu não devia ter entrado. Essa foi a última. Caminha para o inferno. Que Deus te abençoe, Paulo. Obrigado. Dia 21 joga a rede, né? Dia 21 não, antes, né? Já vai jogando antes. Amém? Queridos, eu estava ali no meu cantinho e o Senhor colocou algo no meu coração que eu ia deixar passar, eu confesso para vocês. Mas quando o irmão subiu aqui e falou, testificou no meu coração que eu tinha que trazer isso para a igreja. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 5, a gente estava falando sobre viver no Espírito, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não façam aquilo que vocês desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E aí ele traz uma lista de pecados, e eu quero falar para vocês que isso aqui estabelece um padrão daquilo que é mal, e todos nós, sem exceção, temos que estar atentos a isso, que são as obras da carne manifestas: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes eu adverti: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. E falando de rede furada,
se pessoas que praticam, se inclinam para essas coisas, não entram no reino dos céus, imagine que alguém no nosso meio que está inclinado para essas coisas, ela já é a falha na rede. Queridos, pode ser que nós não pratiquemos essas coisas, eu quero que vocês prestem atenção. Mas se no nosso coração brota desejos, brota pensamentos, eles já são suficientes para que a gente esteja rasgado. E quando a gente está rasgado, é como um vaso quebrado, como uma brecha. E aqui toda a unção que a gente recebe, toda a palavra que a gente recebe, ela se esvai. Eu falo isso por viver isso. Todos os dias, meus irmãos, eu luto. Todos os dias. Eu clamo, Senhor, que o Teu sangue esteja passando pelos meus pensamentos, que o Teu sangue esteja passando pelo meu espírito, para que essas brechas se fechem. E assim a gente cultive todos os dias a presença do Senhor em nossas vidas. E é só desta forma que a gente consegue ser guiado pelo Espírito. Não existe, irmãos, não existe nenhum bem que você pratique na tua rotina que te coloque numa posição de ser guiado pelo Espírito. É uma posição de dependência completa e irrestrita. Uma declaração que a gente reconhece, a gente olha no espelho da Palavra de Deus, no espelho do Espírito Santo, e Ele revela quem nós somos, e queridos, nós somos maus. A Palavra de Deus declara que todos nós pecamos. Então nós temos que andar no estreito, meus irmãos, nesses dias. Quando a Palavra de Deus que é estreito mesmo. Não existe margem de folga para isso. É estreito, é apertado. O caminho largo, ele conduz à perdição. É isso aqui que a gente estava escrito. Conduz à perdição. Então, meus irmãos, se nós queremos ver como igreja o mover do Espírito Santo no nosso meio, nós temos que assumir esse estreito na nossa vida. Não existe aquela olhadela pelo retrovisor. Não existe aquele espelho enganoso. Existe uma intenção no nosso coração, seja para temer e buscar a Deus, ou seja para cultivar um terreno para o pecado. Então, queridos, com muita responsabilidade e me colocando no primeiro lugar daqueles que precisam cuidar disso todos os dias da minha vida, eu advirto vocês com todo amor do coração: irmãos, não é mais tempo de brincar com o pecado, nem com o fermento que conduz, nem com os embaraços que levam ao pecado, porque mesmo antes do pecado, existem laços, pensamentos que muitas vezes a gente cultiva de maneira marota e boba, que nos conduz ao pecado. Então a gente tem que cuidar com esses embaraços antes mesmo de pensar no pecado. Tá bom, meus irmãos? Que a graça do Senhor nos guie nesse tempo. Bem, verdade. Eu queria encerrar o culto de uma maneira diferente, que você viesse aqui na frente, para que nós orássemos, para Deus tirar de nós todo o fermento ruim, para que a nossa rede seja uma rede forte e que aguente peixes de todos os tipos, peixes finos, grossos, gordinhos, magrinhos, grandes. Amém? Põe a mão no seu coração. Vamos pedir agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, queima todo o fermento que foi citado aqui, que não provém do Senhor. Queima, Senhor. Queima do nosso coração. Queima, Senhor. Se o Senhor nos deu essa palavra, é porque o Senhor quer nos tirar de nós hoje, por amor, porque o Senhor me ama, o Senhor ama o meu irmão, o Senhor ama os pastores dessa igreja, o Senhor ama os membros, o Senhor ama cada vida preciosa, o Senhor ama as crianças, e o Senhor quer o nosso bem. O Senhor quer o nosso bem. Tem coisas que nós não conseguimos fazer. Eu peço agora a tua ajuda, Espírito Santo de Deus. Atua em cada vida, Senhor. Porque eu vejo peixes vindo, muitos peixes. Assim como aquele sonho que o Senhor me deu, Senhor.
que muitos peixes eram enviados pelo Senhor. E nós vamos conseguir pescar. A nossa rede será firme. Nós não perderemos essas famílias. Essas famílias serão transformadas, assim como a nossa está sendo. Transforma, Senhor, a nossa família no dia de hoje. Transforma a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora eu quero pedir para que o bom fermento entre em você, para que o poder de Deus entre no teu coração. Que o poder de Deus entre no teu coração agora. Que a unção do Senhor, que venha uma unção de conquista, uma unção de multiplicação, uma unção de avanço, uma unção de domínio, uma unção de arrancar da terra aquilo que é nosso, uma unção de conquistar aquilo que Deus nos prometeu, uma unção de fazer as coisas acontecerem nessa terra, não só aqui nessa cidade, não só aqui na igreja, não só nós nas nossas empresas, mas aonde o Senhor nos enviar. Uma unção de conquista, uma unção de começar e terminar, uma unção de terminar bem, uma unção poderosa do Teu Espírito, novos dons, novos talentos, ajuda, favor do céu sobre nós e sobre a nossa casa. No dia de hoje nós recebemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Fale assim com o seu irmão: a partir de agora, não se assuste, porque você vai ser ajudado pelo sobrenatural de Deus. Amém, irmão? Tome posse. Vão acontecer coisas que você não plantou e você vai colher. Vão acontecer coisas de pessoas, de situações irem a teu favor e você falar: como isso? Como isso? É Deus, é Deus, é tempo de acontecer essas coisas, de sermos ajudados pelo Senhor, e nós aceitamos e cremos nisso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja no teu coração, que o amor de Deus, que nós possamos ter esse amor para dar para as nossas famílias, para as vidas que vão ter contato conosco nessa semana, que vidas que cumprimentem você sejam impactadas pelo poder de Deus que você recebeu aqui, que a tua fé seja fortalecida nessa manhã, que você creia que nós estamos falando a verdade, porque o Senhor é a verdade, que você creia nisso, que o Espírito Santo se mova aonde você estiver nessa semana, em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão, fale uma palavra de fé, fale uma palavra de amor para ele, em nome de Jesus. O coração bendito seja o Senhor, rocha, fortaleza.
A um deserto, foi você quem disse que falaria ao meu coração: bendito seja, ó Senhor, minha rocha e fortaleza, que me faz entender que não é por força nem violência, mas é pelo teu Espírito. Então vem, então vem, então vem, então vem, então vem, então vem. Então vem, quebra o silêncio, vem sobre as montanhas, Vem sobre nós, Jesus. Venha sobre nosso coração. você tem liberdade. Esse lugar é teu, nossas vidas são tuas. Vem, toca. No final sou eu e você. Me atraiu, vamos declarar. Me atraiu ao deserto, foi você quem disse que falaria ao meu coração: bendito seja, ó Senhor, minha rocha e fortaleza, que me faz entender que não é por força nem violência, mas é pelo teu Espírito. Então vem, pega as suas mãos e vamos declarar. Então vem, então vem, então vem, então vem, então vem, peça pra ele. Então vem, então vem, então vem. Quebra o silêncio, vem sobre as montanhas, vem vencer meu coração. Você tem liberdade, você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Quebra o silêncio, vem sobre as montanhas, vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você.